Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Vamos dar continuidade então à nossa aula 4. Vamos à terceira não, a segunda parte da aula, né? No vídeo anterior, então, nós vimos o conceito de proposições abertas, né? Não são proposições, por isso que elas são chamadas de proposições abertas. Elas, basicamente, elas são compostas por uma variável e um predicado, né? Lembrando que predicado é uma característica ou uma propriedade da variável, e essa variável, pela própria ideia intuitiva que nós temos de variável, ela é o sujeito indefinido da sentença, né? Então, dado uma sentença, onde você tem uma variável, onde você tem um sujeito indefinido, mais um predicado, essa sentença, então, esse tipo de sentença nós chamamos de proposições abertas, tá? E aí a questão é como você transforma essas proposições abertas em uma proposição, não em várias proposições, como nós íamos fazendo no vídeo anterior, né? No vídeo anterior, você ia atribuindo valores para a variável, ou para as variáveis, dependendo do caso, e a partir disso você obtinha então aí sim você obtinha proposições do jeito clássico que nós vimos estudando. Mas não é isso que nós queremos. E nós não queremos isso porque isso não é prático. Isso não tem praticidade. Dependendo de onde você está trabalhando e dependendo de quem é a sua proposição aberta, isso te dá infinitas proposições. Por exemplo, se você pega x maior que zero, ou pode ser x maior que zero, e você considera nos números naturais, isso gera a você infinitas proposições. E aí, cara, você fala assim, pô, mas e daí? Né? Eu ganhei infinitas proposições, e aí? Né? E esse e aí é o que nós queremos sanar. Nós não queremos ficar nesse e aí. Então, a nossa ideia é, dada uma proposição aberta, usar o que nós chamamos de quantificadores para obtermos uma proposição, né? Nós vamos ver que serão dois quantificadores. Então, para cada quantificador, a proposição aberta vai nos gerar uma proposição. Tá? Dou a proposição aberta, e aí nós vamos utilizar dois quantificadores, nós já vamos chegar neles, dois quantificadores, para aí sim transformar a nossa proposição aberta em uma proposição, usando esses quantificadores. Tá? O primeiro quantificador que nós vamos estudar é o quantificador universal. Tudo bem? Então, aqui estão os objetivos. Como nós vamos utilizar os quantificadores para todo e existe, então já estou dizendo aqui para você quais são os quantificadores que nós vamos estudar, para transformar, não para formar, aqui está faltando um para transformar proposições abertas em proposições. Tá? Então, esse é o nosso primeiro objetivo. E segundo objetivo, então, é estudar quando uma proposição envolvendo o quantificador para todo, quando que proposições desse tipo são verdadeiras ou falsas. Né? Como eu já disse, atribuir valores às variáveis de uma proposição aberta, para daí você obter proposições, isso não é uma coisa prática, isso não é uma coisa interessante. Então, por isso que nós vamos utilizar esses quantificadores. O quantificador existe e o quantificador para todo. Tá? Essas expressões, elas são chamadas de quantificadores. Né? Considere essas duas proposições aqui. Ó. A proposição aberta P de x fala que x é mortal, e a proposição Q de y, ela fala que y vive em Maringá. Essas são duas proposições abertas. A P de x tem predicado é mortal e tem variável x. A proposição Q de y, ela tem predicado vive em Maringá, né? E a variável dela é a variável y. Essas proposições que são abertas, nós podemos transformar elas em proposições da seguinte forma: ó, para todo x, x é mortal. Né? Quando você faz isso,
você transforma essa proposição aberta numa proposição. Existe x tal que x é mortal. Essa é uma outra proposição. Para todo y, y vive em Maringá. Existe y tal que y vive em Maringá. Esse quantificador para todo ele é chamado de universal, que é o primeiro que nós vamos estudar. E o outro, o existe, ele é chamado de quantificador existencial. Aqui, ó, você pode imaginar por que é existencial e por que é universal. Existencial é porque ele envolve a palavra existe, né? E o universal é porque ele envolve a expressão para todo. Se é para todo, é para todo mundo do seu universo. Tá? Por que eles são chamados de quantificadores? Porque eles nos dão a ideia de quantidade. Né? Quantos elementos satisfazem aquela proposição aberta. Tá? Possivelmente você não percebeu, talvez você já tenha percebido, e se você percebeu isso é bom, que você precisa de um elemento a mais para estudar o valor lógico das proposições quantificadas. Tem uma coisa que precisa. Vamos analisar esse exemplo aqui. A proposição para todo x, x é mortal, ela é verdadeira quando você está se referindo aos seres humanos, quando a variável x é considerada como seres humanos. Mas ela é falsa quando você está considerando o x como sendo as pedras. Não é verdade? Então, quando você está considerando a variável x como sendo pedras, ela é uma proposição falsa. Porém, quando você está considerando a variável x como seres humanos, por exemplo, então você tem que essa proposição ela é verdadeira. Existe y tal que y vive em Maringá. Isso é verdade quando você está se referindo, por exemplo, a cachorros. Quando você está pegando o y e está variando o y no universo dos cachorros, então você tem que essa proposição ela é verdadeira. De fato, em Maringá existe cachorro que vive em Maringá. Tá? Aqui em casa tem um. Mas ela é falsa quando você fala a respeito de dinossauros. Uma vez que os dinossauros estão extintos, né? Então essa proposição existe y, tal que y vive em Maringá. Se você está considerando y como sendo dinossauros, então ela é uma proposição falsa. E por isso que para nós estudarmos proposições quantificadas, nós precisamos especificar qual é o universo que nós estamos tratando as variáveis. E esse universo a gente chama de universo do discurso, que é exatamente aonde você está discutindo, aonde você está fazendo, aonde você está querendo estudar as suas proposições, aonde você está querendo considerar as suas variáveis. Sempre que você ver essa letra caligráfica aqui, significa o universo do discurso, tá certo? Vamos considerar então, olha só, aqui ó, para todo x, x é mortal, x aonde? Então, se eu considerar o universo do discurso como sendo seres humanos, então eu posso dizer assim, para todo x pertencente a U, x é mortal. Ou para todo x de U, x é mortal. Se eu estou considerando o U como sendo o universo das pedras, então essa proposição aqui, para todo x de U, U é mortal, ela vira uma proposição falsa. Então, observe, mudando o universo do discurso, as proposições quantificadas, elas passam de verdadeiras para falsas. Então, depende de três coisas a análise do valor lógico de uma proposição aberta. Ela depende de três coisas. Primeiro, do quantificador, depende do quantificador, depende do predicado e depende do universo do discurso. Então, depende de três coisas. O predicado, o quantificador e o universo do discurso. Essas três coisas elas são importantes. Então, essas três coisas têm que ficar claras para vocês toda vez que vocês forem estudar valor lógico de proposições envolvendo esses quantificadores lógicos. Tá certo? Nesse segundo caso aqui, ó, existe y tal que y vive em Maringá, você pode considerar o universo do discurso como sendo o universo dos seres humanos, por exemplo. Então, existe y tal que y vive em Maringá no universo dos humanos? Existe. Tá? Tem pessoas que moram em Maringá. E aí, como está escrito aqui, no universo dos dinossauros, isso já não é mais verdadeiro. Tá certo? Por exemplo, tem você pode pegar também um universo em que você não tenha a certeza se é verdadeiro ou é falso. Por exemplo, no universo dos leões. Existe y
tal que Y vive em Maringá, no universo dos leões. Ou seja, existe um leão que vive em Maringá. Você não sabe disso. Você não tem certeza disso. Mas você sabe que existe um leão vivendo em Maringá ou não. Então, percebe? Ela pode ser classificada como verdadeira ou falsa. Então, de fato, isso transforma a sua proposição aberta, quantificada, em uma proposição. Tanto existe como para todo. Tanto existe como para todo. Tá? E isso é que é importante para nós. Né? Nós termos proposições abertas, quantificadas, estipulado o universo do discurso, tá? E aí nós estudamos essas proposições, estudamos o valor lógico dessas proposições. Tá certo? Bom, vamos considerar então a proposição aberta P de x no universo U. Então, essa proposição aqui, ó, para todo x de U, P de x, essa proposição ela está associada à proposição aberta P de x. A variável x está quantificada universalmente. Lembra que é o quantificador universal? Universal vem de universo. Por isso que nós chamamos esse conjunto U aqui de conjunto universo. Para todos os elementos do conjunto, para todos os elementos daquele universo que você está considerando. Tá? Então, por isso que ele é, como ele é para todo x do universo, sei lá, a própria P de x, né? Por isso que o codificador leva esse nome, leva o nome de universal, porque é para todo x do seu universo. Essa proposição ela é escrita de maneira simbólica, de uma maneira muito curta, muito enxuta. Essa expressão para todo, ela é codificada, ela tem um símbolo matemático atribuído a ela, e é o A maiúsculo de cabeça para baixo. É esse daqui. Ó. Sempre que você vê o A maiúsculo de cabeça para baixo, isso aqui lê-se para todo. X, esse símbolo aqui é o símbolo de pertence que a gente usa lá nos conjuntos, que você já deve ter usado lá no ensino fundamental e no ensino médio, especialmente no ensino médio, né? Então escreve-se entre parênteses, para todo x pertencente a U, U é o nosso universo de discurso, que a gente escolhe, vírgula, abre parênteses, P de x. Aqui você escreve a proposição que você quiser. Quando o universo do discurso ele já é, como é que eu posso dizer, claro, o contexto deixa claro qual é o universo, você não precisa ficar escrevendo isso aqui toda hora. Tá? O cálculo, por exemplo, se você estiver fazendo cálculo, o universo do cálculo são as funções reais, funções de reais para reais, ou de um subconjunto dos reais para reais. Lá o professor não fica falando toda hora, seja f uma função de tal a tal. Não, ele já considera que todas as funções aqui são consideradas sobre o conjunto dos números reais. Então, por quê? O universo dele é o conjunto dos reais. Então, ele não fica falando isso toda hora. Tá? O seu professor de GA não fica falando, considere os vetores do R2 ou do R3. Ele não fica falando isso toda hora. Né? Já está implícito que você vai estar estudando vetores do R2 ou do R3. Você olha para as coordenadas do vetor, você já sabe se ele está no R2 ou se ele está no R3. Então não precisa ficar repetindo isso toda hora para você. Tá certo? Quando não precisa especificar quem é o universo, já fica claro, não há ambiguidade, não há confusão, você pode escrever assim, símbolo A maiúsculo de cabeça para baixo, X, e aqui você escreve Px. Tá? Agora, quando que essa proposição para todo x, P de x, quando que ela tem valor lógico verdadeiro? Quando que ela é verdade? Para você ver se essa proposição aqui, que essa aqui já virou proposição agora, isso já é uma proposição. Tem um quantificador, tem um universo implícito e tem o predicado. Tá? Quando você sabe que essa proposição é verdadeira? Bom, ou quando ela vai ser verdadeira? Ela vai ser verdadeira quando essas proposições aqui, ó, P de A, tem valor lógico V para todos os elementos A do seu universo. Então, olha que coisa difícil que pode ser você classificar essa proposição aqui, ó, uma proposição desse tipo, para todo x, P de x, como pode ser difícil para você decidir se ela é verdadeira?
para ela ser verdadeira, você tem que perguntar: todos os elementos do universo satisfazem o predicado que eu escolhi? Lembra? Para todo x, para todo x do universo dos humanos, x é mortal. Essa é uma proposição verdadeira ou ela é falsa? Empiricamente, se você olhar para a nossa história, você conclui que ela é verdadeira. Porque não tem explicações científicas para isso também, né? Tudo que nasce, cresce, desenvolve e morre. É uma lei universal, beleza. Então, no universo dos seres humanos, nós sabemos que todo mundo morre. Então, essa proposição para todo X humano, X é mortal, essa é uma proposição verdadeira. Porque o que você faz? Você pega o predicado é mortal e vê se esse predicado é satisfeito por todos os elementos do seu universo. Se essa é uma propriedade de todos os elementos do seu universo. Tá? E quando que ela é falsa? Então, percebe que verificar se ela é verdadeira pode ser uma tarefa muito difícil. Pode ser uma tarefa muito difícil. E quando que ela é falsa? Bom, ela é falsa quando existir pelo menos um elemento do seu universo tal que para esse elemento que eu chamei de x0, a proposição p de x tem valor lógico f. Né? Então, por exemplo, para todo x em uma reunião, no universo, numa determinada reunião, para todo x que está numa sala, para todo x da sala, x tem um guarda-chuva. Como é que você sabe que para todo x tem um guarda-chuva? Você vai lá e pergunta para todo mundo: você tem um guarda-chuva? Tenho. Você tem um guarda-chuva? Tenho. Você tem um guarda-chuva? Tenho. Você faz essa pergunta para todo mundo. Se todo mundo responder sim, significa todos os elementos da sua sala satisfazem a propriedade ter um guarda-chuva. Quando que essa proposição para todo x tem guarda-chuva, quando que essa proposição vai ser falsa? Quando você está aí perguntando para todo mundo e uma única pessoa responder não. No momento em que uma única pessoa responder não, essa proposição ela vira falsa. E se 10 pessoas responderem que não? Bom, mais falso ainda. Tá? Então, dizer que uma proposição desse tipo para todo x, p de x é falsa, aparentemente é mais fácil. Porque você precisa que exista pelo menos um elemento, pode ter mais, mas pelo menos um elemento x0, tal que p de x0 tem valor lógico falso. Nesse caso, quando você encontra um elemento do universo que deixa a proposição p de x0 falso, bom, então você tem uma proposição falsa quantificada com o quantificador universal. Tudo bem? Ficou claro isso? Quando isso acontece, você tem então que o x0, o nome que se dá a esse x0 é um contra-exemplo da proposição quantificada para tudo. O x, p de x. Por que ele é um contra-exemplo? Porque ele é um exemplo que deixa a sua proposição falsa. Então ele não é um exemplo. O que é um exemplo? Você já pensou o que é um exemplo? Um exemplo é uma amostra de que o que você falou é verdade. E deixa suas coisas verdadeiras. O que é um contra-exemplo? É o contrário disso. É um exemplo que diz, olha, a sua proposição quantificada para todo é falsa. Tá? Então esse é o sentido de contra-exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Olha essa propriedade aqui, ó, no conjunto dos números naturais. Para todo x, quer dizer, o universo do discurso são os naturais. A proposição aberta é x maior que zero. X maior ou igual a zero. Tá? Aqui o predicado é maior ou igual a zero. Essa proposição aqui ela pode gerar confusão, porque tem gente que considera o zero como natural, tem gente que considera o zero como não sendo um número natural. Para mim, zero é número natural. Acabou. Zero é número natural. Para mim. Tá? E aí eu quantifico ela.
Eu quantifico. Para todo x pertencente aos naturais, pertencente ao nosso universo, P de x. Quem é P de x mesmo? X é maior ou igual a zero. Então eu posso escrever assim, para todo x pertencente aos naturais, x é maior ou igual a zero. Isso tem valor lógico verdadeiro ou isso tem valor lógico falso? Bom, se você quer ver se ela tem valor lógico verdadeiro, você tem que vir aqui na sua proposição aberta, trocar o x por todos os valores do seu universo, por todos os elementos do seu universo, que são os naturais. E perguntar, e verificar, desculpa, se todas essas proposições são verdadeiras. Então, por exemplo, P de zero. O que é P de zero? Zero é maior ou igual a zero. Ela é verdadeira ou é falsa? É verdadeira. E P de 1. O que é P de 1? 1 é maior ou igual a zero. É verdadeiro. P de 2. 2 é maior ou igual a zero. É verdadeiro. P de 3. 3 é maior ou igual a zero. E assim por diante. Né? Assim por diante. Essa é a propriedade dos naturais. Essa é a propriedade dos números naturais. Então, ela é verdadeira. Por quê? Porque P de 0, P de 1, P de 2, etc. Todas essas proposições, mesmo sendo uma quantidade infinita, você sabe que todas elas têm valor lógico verdadeiro. Como todas essas proposições aqui têm valor lógico verdadeiro, essa proposição quantificada aqui tem valor lógico verdadeiro também. Tá? Agora vamos mudar o universo. Vamos mudar o universo. Vamos lá. Trocaremos o universo dos naturais para o universo dos inteiros. E olha só, a proposição aberta é a mesma. É a mesma proposição aberta. É o mesmo predicado. X é maior ou igual a zero. E aí nós vamos quantificar de novo. Nós vamos quantificar, vamos usar o mesmo quantificador. Observa que, de um exemplo para o outro, a única coisa que mudou foi o universo. Então, olha como ficou legal para mim. Eu copiei daqui, passei para cá. E no lugar dos naturais, eu coloquei inteiros. Viu como ficou fácil? Só troquei o universo. Bom, aí a proposição fica assim. Para todo x inteiro, x é maior ou igual a zero. Então, essa é a proposição. A proposição é essa. Para todo x inteiro, x é maior ou igual a zero. Essa é a proposição. Qual é o valor lógico dela? Bom, não sei. Tem que verificar. Eu tenho que trocar x por todos os valores inteiros possíveis e verificar se ela é verdadeira. Para 0 é verdadeiro, para 1 é verdadeiro, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7. Para números inteiros 0, 1, 2, 3, 4, etc., ela é verdadeira. O problema é quando eu vou para os números negativos. Por quê? Quando eu pegar P de menos 1, a proposição fica menos 1 é maior ou igual a zero. Essa proposição tem valor lógico falso. Percebeu? Encontramos um contra-exemplo. Encontramos um exemplo onde a proposição para todo x inteiro, x maior que zero, maior ou igual a zero, é uma proposição falsa. Por isso que ela é um contra-exemplo. Tá? E aí você diz assim, mas o menos 2 também é um contra-exemplo. Verdade. O menos 2 também é um contra-exemplo. Mas lembra? Para a proposição quantificada universalmente, para ela ser falsa, basta você encontrar um contra-exemplo. Encontrei 500. Não tem problema. Só precisava de um. Se você procurou 500, perdeu seu tempo. Não precisava, bastava um para a proposição ser falsa. Né? E não é só o menos 2 que torna essa proposição falsa. São infinitos contra-exemplos. Não tem só dois contra-exemplos, o menos 1 e o menos 2. Não, são infinitos. Qualquer número negativo é um contra-exemplo dessa proposição. Para todo x inteiro, x é maior ou igual a zero. Tá certo? Um exemplo um pouquinho mais interessante, um pouquinho melhor. Esse daqui é um pouquinho mais bacana. Esse já envolve um pouco sobre o que você vai ver no cálculo. No cálculo, coisas desse tipo vão aparecer. Considera a seguinte proposição aberta. X quadrado mais 5x menos 6 é menor que zero. No universo,
nesse universo aqui, o intervalo fechado de menos 6 até 1. Intervalo real, de menos 6 até 1. E aí você tem essa proposição aberta aqui. X quadrado mais 5x menos 6 é menor ou igual a zero. E aí eu vou quantificar ela usando o quantificador universal. Nós estamos estudando o quantificador universal. Essa proposição aqui, para todo x no intervalo fechado de menos 6 a 1, essa proposição aqui, quantifiquei, né? Para todo x no intervalo de menos 6 até 1, x ao quadrado mais 5x menos 6 é menor ou igual a zero. Isso aqui é uma proposição. Virou proposição. Eu quantifiquei com o universal, com o quantificador universal, eu falei quem é o universo e eu dei a proposição aberta. E aí vem a pergunta: essa proposição ela é verdadeira ou ela é falsa? Como você pode perceber, talvez a resposta não seja tão simples como parece. Preciso fazer uma análise um pouco mais detalhada, com um pouco mais de calma. E nós vamos fazer essa análise. Para isso, nós vamos considerar essa função real aqui, ó, x quadrado mais 5x menos 6. Você já sabe, lá do ensino médio, que o gráfico, essa função, o gráfico dela é uma parábola. Essa função real aqui, o gráfico é uma parábola e ela tem a concavidade voltada para cima. Isso você já sabe. Porque o coeficiente do x quadrado, ele é positivo. O coeficiente é positivo, concavidade voltada para cima. Concavidade do x quadrado negativa indica que ela tem concavidade voltada para baixo. Então, isso aqui tem concavidade voltada para cima. Então, isso você sabe. Agora, você olha para... Está olhando para o slide, está olhando para a tela, e você percebe, pelo gráfico, isso aqui eu fiz no GeoGebra, você percebe que o gráfico corta o eixo x em dois valores distintos. Você está olhando para cá, talvez você não esteja vendo quem são esses números. Mas ele corta em dois. Tá? Corta em dois. Observe o seguinte, ó. Você não sabe quem é esse número aqui. E não importa saber quem que é. Nem que é esse outro número aqui, onde há o cruzamento, onde corta, onde a parábola corta. Você não está vendo. Talvez você não esteja vendo. E eu não vou te falar, porque agora, nesse momento, não importa. Olha para todos esses elementos aqui, ó, que estão entre esse sujeito e esse sujeito aqui, ó. Todos esses elementos aqui no meio. Tá? Pega qualquer um desses valores e calcula o valor da função. Como é que você faz mesmo, olhando para o gráfico? Você pega esse valor e você projeta ele verticalmente sobre a parábola. Projetou sobre a parábola? Projetou. Aí você projeta horizontalmente sobre o eixo Y. Né? Isso vai te dar o valor, isso vai te dar a imagem desse valorzinho que você pegou aqui. Então, pego esse X aqui, ó, que está marcando. Você não está vendo ele, mas é o menos 2. Tá? Então, se eu pegar o X como sendo menos 2, eu projeto ele aqui sobre a minha parábola, verticalmente, e depois projeto ele aqui sobre o eixo Y. Então, menos 2, projetei, deu mais ou menos aqui, projetei para cá. Aparentemente, deu um número entre menos 10 e menos 12. Então, sei lá, menos 11, alguma coisa desse tipo aqui. Mas percebe que, quando eu pego e projeto sobre a parábola e depois sobre o eixo, quando eu pego números entre esses dois pontos aqui, as imagens vão ser sempre negativas. Sempre vão ser negativas. Então, para todos os valores nesse intervalo aqui, ó, que eu estou mostrando com a mãozinha, para todos os números que estão aqui, o valor de f de x é menor ou igual a zero. Para esses pontos aqui onde a parábola corta, o valor da f de x é exatamente igual a zero. Para valores que estão entre esses dois números, que são as raízes, né? Para os valores de x que estão entre esses dois números, a f de x é negativa. Percebeu? Então, vamos calcular quem são essas raízes. Né? Quem são as raízes dessa função? Menos 6
e 1. Então, esse númerozinho que você não está conseguindo ver direito aqui é o menos 6. Esse númerozinho que não está aparecendo aqui, onde a parábola corta o eixo x, é o 1. Então, olha só, para x igual a 6 e para x igual a 1, isso daqui, ó, x² mais 5x menos 6, é igual a 0. Se é igual a 0, é menor ou igual a 0. Tudo bem? Para todos os valores entre o menos 6 e o 1, a f de x tem valor negativo. Tem valor negativo. Então, o que está escrito? O que nós acabamos de descobrir? Para todo elemento do nosso universo, porque o nosso universo é de menos 6 até 1, intervalo fechado, de menos 6 a 1, para todo elemento que está entre o menos 6 e o 1, a f de x tem valor negativo. Então, aquela nossa proposição original, essa daqui, ela é uma proposição verdadeira. Então, percebeu? Às vezes, a análise que você vai fazer, como que você vai descobrir se a proposição é verdadeira ou se ela é falsa? Dê seus pulos. Dê seus pulos. Né? Que pulos são esses? Eu não sei. Cada situação é uma situação. Nessa situação aqui, nós expusemos para vocês, esse exemplo aqui, temos que fazer uma análise utilizando coisas que nós vimos no ensino médio. Matéria que nós vimos no ensino médio. Beleza? Então, aquela proposição lá, ela é de fato uma proposição verdadeira. Como que você pode ler uma proposição quantificada universalmente desse tipo aqui? Aqui está escrito, para todo x de u, p de x. Para todo x no universo dos humanos, x é mortal. Tá? Para qualquer x do seu universo, p de x. Então, para qualquer ser humano, ou para qualquer x no universo dos humanos, x é mortal, por exemplo. Tá? Então, essas são maneiras de se ler. Você pode ter percebido aqui que nós chegamos no slide 10 de 10. Com isso, nós encerramos esse vídeo, né? E encerramos assim também a segunda parte da nossa aula. Lembrando que esses quantificadores, esse e o próximo, serão utilizados quando nós começarmos a falar sobre a teoria de conjuntos. Beleza? Bom, então, um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.